Imagina a seguinte situação médica, tipo, na emergência mesmo. Um assistente virtual recebe a tarefa de analisar o prontuário de um paciente que acabou de dar entrada. Ok, cenário de altíssima pressão, né? Exato. E aí, em questão de segundos, esse sistema cruza os sintomas de agora com, sei lá, um exame de sangue feito há 3 anos Aham. e ele percebe uma anomalia genética que foi documentada há 1 década. E o mais impressionante de tudo, ele evita sugerir um tratamento padrão porque ele lembra de uma nota super obscura sobre uma alergia a remédio registrada lá na infância do paciente. Uau, isso é o ápice da utilidade, né? Salva uma vida. Salva uma vida. E assim, isso não é ficção científica para quem está acompanhando a gente hoje. Esse é o poder prático do que a engenharia de software chama de janela de contexto. Com certeza. Então, bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens da tecnologia atual. A nossa missão hoje é, dissecar mesmo a mecânica invisível que dá essa memória e essa capacidade de raciocínio lógico para os grandes modelos de linguagem. Eu tô super curiosa para entrar nisso. Eu também estou muito animado. O que é fascinante aqui é que entender essa evolução, na verdade, é entender o que separa os modelos antigos dos novos, né? Define a fronteira entre uma máquina que, simplesmente reage a um comando isolado e uma que interage de forma contínua com a gente. Exatamente. Porque se não tem essa capacidade de reter e relacionar o passado com o presente, a IA seria o quê? Seria reduzida a um mecanismo primitivo, né? Estímulo e resposta. Completamente incapaz de manter um diálogo coerente por, mais de 2 frases. É a diferença fundamental entre um papagaio e um interlocutor de verdade. Nossa, essa analogia é perfeita, o papagaio. Pois é, porque, pensa bem, um papagaio consegue pronunciar palavras. Ele até formula umas frases completas com a entonação corretinha, mas ele faz isso pegando uns fragmentos soltos que ele ouviu e só repete. Sim, ele não tem compreensão de estado, de histórico, de nada. Nenhuma. Então, se um usuário pede para um assistente virtual antigo, sem contexto, para, apagar a última mensagem, a máquina surta. Ela não sabe o que é a última e nem o que é mensagem dentro daquela conversa específica. Exato. Mas quando você coloca o gerenciamento de contexto na jogada, a máquina deixa de ser esse papagaio. Ela meio que constrói um fio condutor. Um fio condutor, exato. Mas como é que ela constrói isso na prática? Porque não é mágica, né? Não, de jeito nenhum. Para construir esse fio condutor, a IA precisa de um espaço de trabalho, o que nos leva direto para o conceito da janela de contexto. Tá, e o que seria isso em termos práticos? É essencialmente a capacidade matemática do modelo de enxergar uma quantidade específica de informações anteriores antes de prever qual vai ser a próxima palavra. E o detalhe crucial aqui, o pulo do gato, é que a unidade de medida para isso não são letras ou palavras inteiras. São os famosos tokens. Ok, vamos desempacotar isso agora mesmo, porque esse conceito de token costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Dá mesmo, é super comum confundir. Porque um token não é necessariamente uma palavra inteira, né? Não. Dependendo do modelo que a gente está falando, uma palavra curtinha, tipo sol, pode ser um único token. Beleza. Sim, faz sentido. Mas uma palavra complexa, tipo otorrinolaringologista, ou o nome de um medicamento super específico cheio de sílabas complexas. Isso pode ser dividido em 4, 5 tokens diferentes. A máquina agrupa por sílabas ou prefixos comuns. Entendi. Então, quando a gente olha para a história recente, o lançamento do GPT-3 da OpenAI lá atrás. Nossa, um marco gigantesco. Total. E ele tinha uma janela de contexto de 2048 tokens. Ou seja, a gente estava falando de uma máquina capaz de segurar na memória de curto prazo dela algo em torno de o quê? Umas 1.500 palavras? Por aí, 1.500 palavras antes de começar a esquecer o que você falou no começo da conversa. Caramba, e 1.500 palavras parece pouco hoje, mas na época... Na época isso parecia um milagre. Manter 2.000 palavras ativas simultaneamente era revolucionário. Mas, o tamanho do container de memória é só uma parte da equação. E qual é a outra parte? O que realmente mudou o jogo na área foi a maneira como a máquina passou a ler esses tokens. Porque antes dessa era moderna, o processamento de linguagem natural era totalmente sequencial. Lendo da esquerda para a direita, como a gente faz. Exatamente.
Os modelos liam uma palavra depois da outra, da esquerda para a direita. Só que o problema é que em qualquer idioma humano que seja um pouquinho complexo, o verdadeiro significado de uma palavra no começo da frase... Às vezes só aparece lá no final, né? Exato. Só é revelado pelos termos que estão lá no fim. Nossa, tentar processar a linguagem humana só de forma linear, da esquerda para a direita, é como entrar no meio de um filme no cinema. Boa. Como assim? Tipo, a pessoa chega atrasada, senta na poltrona e até entende o que os atores estão falando ali na tela, naquele momento exato. O diálogo faz sentido isoladamente. Faz sentido isolado, mas a pessoa perde totalmente a motivação dramática, sabe? Porque a cena inicial que dava todo o peso para aquele diálogo não foi vista. Ela não tem o contexto do que aconteceu antes e nem sabe para onde a cena está indo. Perfeito. Exatamente isso. E foi aí que o modelo BERT, introduzido pelo Google, mudou esse paradigma. Ele trouxe o que a gente chama de contexto bidirecional. Bidirecional. Então ele lê nas duas direções. Isso. Essa arquitetura passou a observar o texto em ambas as direções simultaneamente. A máquina parou de tentar adivinhar a próxima palavra olhando só para o passado. Uau! Ela passou a absorver a frase inteira de uma vez. Ela avalia as palavras que vêm antes e as que vêm depois para definir a semântica de um único termo ali no meio. E me dá um exemplo prático disso. Claro. Imagina a palavra banco. Se eu digo ele sentou no banco da praça ou ele depositou o dinheiro no banco... Ah, entendi. A palavra é a mesma, mas o sentido muda completamente. Totalmente. E o sentido só é discernível com clareza absoluta por causa das palavras adjacentes de praça ou de dinheiro. O BERT começou a fazer isso. Mas, espera aí, isso levanta um obstáculo lógico gigantesco na minha cabeça agora. Manda. Se a máquina deixa de ler uma palavra por vez, naquela filinha indiana certinha, e passa a processar dezenas de milhares de tokens simultaneamente, olhando para trás e para frente, como que ela não se afoga nesse mar de dados? Porque, hoje a gente tem janelas de 100 mil tokens, 200 mil tokens. Isso é equivalente a jogar um livro inteiro na memória dela de uma vez só. Exato, é muita coisa. Como que o sistema sabe para onde direcionar o foco na hora de formular uma resposta e não surtar com tanta informação irrelevante? É aí que a coisa fica linda. Essa capacidade de não se perder vem de um motor matemático muito específico, que é a arquitetura baseada em Transformers. Transformers? E não tem nada a ver com os robôs do cinema, né? Não, infelizmente não se transformam em carros, mas eles transformaram a IA. Modelos anteriores, tipo as redes neurais recorrentes, liam sequencialmente, e por causa disso, eles sofriam de um gargalo de memória crônico. Porque iam esquecendo... Isso. Ao chegar na palavra de número 1000, a influência lá da primeira palavra já tinha praticamente sumido nos cálculos. Os Transformers destruíram essa limitação de forma radical, porque eles processam todos os tokens em paralelo. E o coração dessa arquitetura, o que faz a mágica acontecer, é uma operação chamada mecanismo de atenção. O famoso Attention Mechanism. E olha, vale explicar para quem está ouvindo que o mecanismo de atenção, apesar desse nome super sugestivo, não tem nada a ver com o foco humano, psicológico, né? Não, de forma alguma. É matemática pura e dura. É estatística. O sistema avalia todas as palavras presentes na janela de contexto ao mesmo tempo e calcula pesos matemáticos entre elas. Perfeitamente. Cada token na janela recebe uma pontuação de relevância em relação a absolutamente todos os outros tokens. Não importa a distância física entre eles no texto. Ok, então se o usuário pergunta, sobre o estado do motor de um carro... Ótimo exemplo. O mecanismo de atenção vai cruzar essas palavras e atribuir um peso matemático elevadíssimo para tokens vizinhos ou relacionados, tipo cilindros, óleo, combustível. Ele cria uma teia, né? Um mapa. Isso, ele cria um mapa vetorial de relacionamentos. O que não importa recebe peso zero ou perto de zero. E o que importa puxa a probabilidade da próxima palavra que a IA vai gerar. Nossa, tentando visualizar essa operação, para mim seria o equivalente a tentar decifrar um contrato jurídico super complexo, daqueles bem chatos, sabe? Sei bem, um pesadelo. E aí você tá segurando um marcador de texto mágico. Só que a tinta desse marcador muda de intensidade dinamicamente. Como assim? Quando a sua leitura chega lá na cláusula 30,
O marcador faz a cláusula 2 piscar e brilhar intensamente, porque o cálculo matemático percebeu que uma anula a outra. Cara, que analogia fantástica, é exatamente isso. O texto ilumina só o que altera o significado do momento atual, ignorando o resto. Só que aí a gente tem um problema, né? A física começa a brigar com a matemática. Ah, sempre. A conta sempre chega. Porque se o mecanismo de atenção cruza a relação de cada palavra com absolutamente todas as outras palavras do texto em tempo real... Sim. Isso significa que o cálculo não cresce de forma linear, certo? Ele cresce de forma quadrática. Exatamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, o custo computacional explode, e explode rápido. A matemática por trás dessa matriz de atenção dita que dobrar o tamanho da janela de contexto não dobra o esforço de processamento. Multiplica por quanto? Multiplica por 4. Aumentar a janela em 10 vezes aumenta o custo computacional em 100 vezes. Nossa, 100 vezes mais processamento só para aumentar a memória da máquina. Sim. Fazer essa matriz de cruzamento para 2.000 palavras é uma coisa. Agora, fazer para 1 milhão de tokens exige que os servidores executem trilhões de operações de ponto flutuante em frações de segundo. E tudo isso apenas para cuspir uma única palavra nova na tela. Caramba! E é por isso que rodar essas inteligências artificiais de ponta localmente, tipo no meu celular ou num computador doméstico comum, ainda é um desafio imenso, quase impossível. Quase impossível. A memória RAM necessária para segurar todos esses pesos estatísticos em tempo real é absurda. A computação precisa ser descarregada para clusters de GPUs massivas lá na nuvem. Que consomem uma quantidade colossal de energia elétrica, né? E geram um calor absurdo. Muita energia, muito calor. É uma barreira térmica e de hardware assustadora. Mas, e aqui entra o lado bom, os benefícios ainda superam os custos, porque as aplicações práticas desse mecanismo de atenção redefiniram indústrias inteiras nos últimos anos. Totalmente. E eu acho que um campo onde o impacto é inegável e que todo mundo usa é a tradução automática. Sem dúvida. Historicamente, essas ferramentas de tradução sofriam muito com aquele método estatístico antigo de tentar substituir palavras individualmente, né? De um idioma para o outro. Ficava super robótico. Todo mundo já pegou uma tradução engessada que ignorava totalmente a nuance cultural da língua. Exato. O DeepL, por exemplo, é um caso de sucesso absurdo que usou as arquiteturas Transformer para subverter isso de vez. O que eles fizeram diferente? Ao analisar os parágrafos inteiros usando essa matriz de atenção que a gente explicou, o sistema consegue aprender a cadência, o tom e a real intenção da mensagem. Ele formula a tradução compreendendo o peso de cada expressão no idioma de origem para recriar aquilo com uma fluência supernatural no idioma de destino. Incrível! A tradução é um exemplo excelente do contexto atuando no espaço, né? No tamanho do texto. Mas a gente também tem o contexto atuando no tempo, que é o que a gente vê nos assistentes pessoais. Como assim, no tempo? Tipo, quando a sua interação começa com você perguntando: "Ah, quem dirigiu aquele filme espacial clássico dos anos 80?" E aí ele responde. E a sua próxima pergunta é só: "E quantos anos ele tem hoje?" Ah, sim. Manter esse histórico da conversa ativo permite que o assistente conecte o pronome ele à resposta anterior em milissegundos. É uma melhoria muito drástica na usabilidade do nosso dia a dia. É verdade. Fica parecendo uma conversa natural. Fica. Mas vamos ser sinceros, esses são cenários de baixo risco, né? Traduzir um texto, perguntar a idade de um diretor. A exigência técnica sofre uma mutação completa quando a gente entra num exemplo que estava nas nossas fontes, que é a aplicação da IBM na análise de registros médicos. Ah, aqui é onde o jogo vira. Porque a área de saúde exige um nível de precisão onde o contexto não serve só para gerar uma respostinha natural, sabe? Serve para definir diagnósticos corretos. É vida ou morte. Exato. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque um prontuário médico típico é o pesadelo da desestruturação de dados, né? É um caos. São décadas de exames em diferentes formatos de PDF, anotações apressadas na mão de dezenas de médicos diferentes, históricos familiares densos e confusos. Sim. E nesse cenário, se a janela de contexto de um modelo de IA ignorar um único parágrafo que foi escrito há 5 anos sobre uma sensibilidade hepática... O tratamento sugerido hoje pela máquina pode ser tóxico e matar o paciente. Exatamente.
A vida de uma pessoa é literalmente colocada nas mãos da precisão matemática daquela matriz de atenção. Nossa, me dá até um arrepio pensar nisso. E aí, a gente volta para o nosso gargalo quadrático que a gente mencionou agorinha. Ele colide de frente com a realidade do setor de saúde. Colide com força. Porque um prontuário médico completo ao longo de toda a vida de um paciente de 80 anos facilmente ultrapassa centenas de milhares, quiçá milhões de tokens. Facilmente. Alimentar um modelo com tudo isso de uma vez exige uma janela de contexto colossal. Como é que os desenvolvedores evitam que os servidores entrem em colapso tentando calcular a atenção de um histórico de 40, 50 anos? É uma excelente pergunta. A indústria precisou desenvolver umas saídas bem engenhosas para não esbarrar nos limites da física dos semicondutores. E a técnica mais adotada hoje se chama RAG, Geração Aumentada por Recuperação. RAG. Como que funciona isso na prática? Em vez de forçar o modelo a segurar milhões de tokens simultaneamente, lá na sua memória ativa, o que, como a gente viu, seria proibitivo financeiramente e computacionalmente... Ia fritar tudo. Ia. O sistema faz o seguinte, ele mantém uma janela de contexto bem menor e mais ágil. Tá, mas aí ele perde a informação. Não, aí é que tá. Quando o médico faz uma pergunta, tipo, qual o risco de dar esse remédio X? Um banco de dados vetorial externo, que não é a IA em si, faz uma busca rápida nos registros todos. Ele pesca só os trechos que são estatisticamente relevantes para aquela pergunta específica e injeta somente esses poucos parágrafos na janela da IA naquele exato momento. Ah, entendi. É tipo ter uma gigantesca biblioteca na sua casa. Mas em vez de tentar decorar todos os livros de uma vez para fazer uma prova, a IA contrata um bibliotecário super hiperativo. E esse bibliotecário corre lá nas prateleiras, pega só 5 páginas que importam para responder a pergunta atual e coloca essas páginas em cima da mesa de trabalho do modelo. Sensacional. É essa imagem mesmo. Esse bibliotecário é o sistema de recuperação do RAG. Isso mitiga muito o custo de processamento. Mas resolve todos os problemas? Infelizmente, não. Ele não resolve um problema super documentado nas avaliações de modelos com janelas muito grandes. Um fenômeno que a galera chama de amnésia ou perdido no meio. Perdido no meio? Como assim? O modelo esquece as coisas? Esquece. Mesmo com muito poder de processamento, foi constatado que quando os modelos recebem textos extensos demais, tipo, imagine injetar um livro inteiro ou um histórico de chat de atendimento ao cliente gigante. Eles têm uma tendência bizarra de prestar muita atenção ao início do texto e muita atenção ao final do texto. Mas eles ignoram ou esquecem informações cruciais que estão escondidas lá no meio do bloco de dados. Faz tipo uma curva em U de atenção. Gente, uma amnésia seletiva no meio da leitura. Que bizarro. A arquitetura Transformer é fenomenal, mas essa degradação de atenção no meio do contexto ainda gera aquelas alucinações e falhas lógicas em respostas longas, né? Com certeza. É um problema em aberto. Isso sem nem entrar numa camada muito mais densa do nosso debate, que é a barreira ética desse gerenciamento de contexto todo, especialmente em áreas como saúde, que a gente citou, ou finanças, porque reter informações significa que esses dados estão sendo mantidos vivos em algum lugar da arquitetura da empresa, né? Se um modelo precisa lembrar de dados altamente sensíveis, tipo um diagnóstico psiquiátrico meu, ou uma falência financeira pessoal sua, só para manter a continuidade de um serviço, a gente tem que perguntar, onde essa janela de contexto reside? Exato. Fica lá em servidores na nuvem, vulnerável a interceptações, invasões, e a preocupação, sabe, não é apenas um ataque hacker externo roubando o banco de dados. A mecânica do próprio treinamento da IA é um perigo. Como assim? A própria IA pode vazar as coisas. Sim, é um risco duplo. Isso levanta uma questão importantíssima. Primeiro tem a questão do viés. Se a qualidade do contexto fornecido for ruim ou estiver contaminada com um viés sistêmico da sociedade, o mecanismo de atenção não perdoa. Ele vai amplificar esse viés com precisão cirúrgica. Então, se o modelo herda preconceitos dos dados de treinamento, ele pode atribuir pesos matemáticos errados a sintomas de um paciente, baseando-se em correlações demográficas preconceituosas? Perfeitamente.
Ele pode tratar um sintoma de forma diferente dependendo do gênero ou da raça do paciente por puro viés estatístico. E o segundo risco? O segundo grande risco estrutural é o vazamento inadvertido. O limite de separação entre o que está no seu contexto temporário ali, conversando com o ChatGPT, e o que é absorvido pela rede neural central para sempre, precisa ser completamente blindado. Senão, a IA pode repetir um dado sensível seu para responder a uma pergunta de outra pessoa amanhã. Meu Deus! Imagina! Você pergunta uma coisa sobre finanças e a IA usa o saldo bancário que o vizinho acabou de digitar na janela dele, para te dar um exemplo. É um pesadelo de privacidade. O cenário tecnológico hoje vive nesse cabo de guerra insano, né? Por um lado, a gente quer essas inteligências super sofisticadas que antecipem nossas necessidades, baseando-se no histórico de todas as interações que a gente já teve, mas processar esse volume infinito de passado gera um custo financeiro e energético astronômico. Desafia os limites do hardware. Desafia o hardware e cria essa teia gigante de riscos à privacidade. A conta não fecha. Existe uma saída para esse cabo de guerra entre ter todo o contexto do mundo e não quebrar a infraestrutura nem a ética no processo? Olha, é por isso que os maiores laboratórios de pesquisa apontam que a expansão bruta da janela de contexto, tipo só ir aumentando de 100 mil para 1 milhão para 10 milhões de tokens, não é a solução definitiva. Colocar milhões de tokens na memória ativa simultânea tem um teto físico. Tá, e o que impulsiona as pesquisas de empresas como o OpenAI e o Google hoje em dia para resolver isso? É uma mudança estrutural pesada. O objetivo de longo prazo deles não é criar uma janela de contexto infinita que precisa ser recalculada do zero a cada novo prompt que você manda. A busca atual é por dotar esses modelos de uma memória de longo prazo persistente. Persistente. Tipo um disco rígido mental. Quase isso. Uma arquitetura que consiga escrever e ler o histórico das suas interações de forma orgânica, sem ter que rodar todo aquele peso matemático colossal da atenção quadrática para cada nova interação do seu dia. O modelo simplesmente não esqueceria o usuário quando a aba do navegador fechasse. Bom, fazendo um retrato rápido do que a gente desbravou hoje para quem está ouvindo, a nossa jornada saiu daquele entendimento básico de que o contexto é o divisor de águas. É ele que transforma o papagaio, que só repete frases, em um interlocutor de verdade. Exato, articulado e raciocinado. E a gente viu que essa transformação é sustentada pela matemática lá do mecanismo de atenção dos Transformers, essa malha que cruza todas as variáveis e foca só no que importa. O marcador de texto mágico. O marcador mágico é isso que possibilita o DeepL traduzir impecavelmente, que sustenta as promessas da IBM decodificando prontuários. Porém, a gente também viu como tudo isso esbarra na dura realidade. Alto custo computacional, o fenômeno bizarro da amnésia no meio do texto, a urgência dos sistemas RAG e, claro, uma responsabilidade gigantesca com a privacidade. Resumiu perfeitamente. O desafio de amanhã para a engenharia não é mais provar que a máquina consegue reter contexto. Isso já é um fato consolidado, a gente já sabe que dá. O desafio é como otimizar essa retenção. É encontrar um design onde a máquina mantenha esse fio da meada contínuo, sem demandar energia de uma cidade inteira, e operando num sistema que garanta que os seus dados fiquem isolados, precisos e seguros. E isso deixa um gancho fascinante e, para ser sincera, ligeiramente perturbador para a gente continuar refletindo depois que esse papo acabar. Adoro ganchos perturbadores. Manda. Como as fontes apontam, o futuro aponta para essa memória persistente de longo prazo superando a janela de contexto atual. Hoje, a gente ainda tem uma válvula de escape psicológica muito valiosa, né? Fechar o aplicativo. Isso, fechar a aba, limpar o histórico. Isso causa uma amnésia proposital na máquina. Ela volta a ser uma lousa em branco. Mas imaginemos um futuro em que a IA que gerencia sua casa, sua vida, o seu trabalho, não sofra mais de gargalos computacionais e ela simplesmente nunca mais precise esquecer absolutamente nenhuma interação que teve com você desde o primeiro olá. Nossa! O que acontece com a percepção humana sobre a tecnologia e sobre a nossa própria identidade quando a gente for confrontado com um sistema digital que retém uma lembrança perfeita e imutável de todas as nossas escolhas, falhas,
ansiedades e padrões, de um jeito que nem nós mesmos somos capazes de lembrar. Fica a reflexão.